O livro que eu terminei de ler depois, do 2001, é um livro de contos, que é o Histórias Abençonhadas, do Miyakoto. O Histórias Abençonhadas é um conjunto de contos dele. Ele escreveu esses contos logo depois da guerra em Moçambique. Eu não conheço muito bem, mas se eu não me engano, essa foi a guerra de independência deles, que eles estavam se libertando, eu acho que do... Não lembro agora, eu acho que é dos portugueses, né? Isso. Eles estavam se libertando como colônia, e isso foi feito como guerra civil. Isso deixou uma marca muito forte no país, e o Miyakoto escreve sobre isso. Eu não me envolvi muito com o Miyakoto nessa fase de contos dele, eu não sei porquê. Eu pensava que eu ia gostar bem mais, eu estava muito ansioso para ler Miyakoto, mas eu não cheguei a gostar tanto. Toda a forma de escrever dele é muito poética. Às vezes eu achei até que ele pesa um pouco a mão nisso. Ele tem uma coisa muito de inventar palavra, né, de misturar palavras. Quem já leu aquele Eu Me Chamo Antônio, tem uma coisa meio parecida, que ele pega aquelas palavras do português e dá uma modificada nelas para ser outra coisa. Ele junta muito palavras, ele faz muito neologismo. Cada um dos contos dele vai tratar muito sobre morte, tem uma relação muito forte com água, tem uma relação muito forte com a natureza, com animais. Cada um dos personagens dele, eles são desenvolvidos para ser meio que uma nota, né? Eles têm um determinado objetivo que vai ser demonstrado. Todas as histórias são muito curtas, mas não deixam de ser muito interessantes todas, apesar de eu não ter me envolvido tanto. Eu não sei se de repente foi essa coisa de muita filosofia, essa linguagem muito poética em cima do livro. O Histórias Abençonhadas, ele é muito mágico, ele é muito onírico. Você lê, é uma experiência muito... Tem que ser uma experiência muito desprendida, porque ele nunca realmente é pé no chão com o que ele está escrevendo. Tudo é muito simbólico, tudo é muito por imagens, por símbolos, por sonhos. É tudo muito interpretativo. Tudo que está acontecendo, na verdade, ele não tem uma narrativa, um foco para o que tem que acontecer ali numa história. É tudo indo acontecendo de uma maneira até um pouco maluca, né? Você não tem que se prender muito na realidade, porque ele vai falar da maneira como vive aquele personagem, só para falar sobre uma emoção, falar sobre uma opinião, falar sobre uma marca que fica num país pós-guerra desse. Eu não sei qual que era a idade do Miyakoto durante esse período de guerra. A linguagem poética ela é muito bonita, as histórias são todas sobre relações humanas. E é um pouco difícil realmente você interpretar tudo que ele coloca. Cada uma das historiazinhas tem um rumo completamente diferente. Mas, impressionantemente, como sempre acontece comigo, as histórias que eu mais gostei foram as histórias que eu menos entendi. E também as histórias que têm mais relação com água. E por alguma razão eu sempre gostei muito, o Chuva. Por exemplo, o conto A Chuva, a Abençonhada, foi o conto que eu mais gostei. Esse conto fala sobre dois personagens que na verdade não são personagens físicos, eles são apenas representações. E essas representações estão discutindo como se eles fossem pessoas mesmo dentro de uma casa, esperando a chuva, falando sobre a chuva, esperando a chuva, falando sobre o período de duração da chuva. Então todo o livro é muito bonito, em todas as histórias eles falam sobre a passagem do tempo num período em que está todo mundo marcado pelo pós-guerra. Eu acho que eu tenho que ler agora um romance mesmo do Miyakoto, que eu tenho vontade de ler, para talvez me identificar um pouco mais com essa coisa do fantástico dele. Bem, depois disso, um livro que eu ainda estou lendo, tô puxando a leitura dele há algum tempo, que é o Odisseia no Pássaro da Noite, do José Donoso. Esse livro aqui, ele já é... Eu estou na metade, eu acho. Não. Estou lá, vai uns 60%, 70% do livro. Ele já é absurdamente um dos meus favoritos. Eu não preciso nem chegar no final dele para saber disso. Eu não conhecia nada do José Donoso. Eu lembro que eu vi o livro pela primeira vez e me apaixonei pela capa. E depois eu fiquei sabendo que a Denise também queria ler. E ela propôs ali no fórum Entre Pontos e Vírgulas também para fazer a leitura compartilhada dele.
Obsceno Pássaro da Noite é extremamente difícil de dizer o que está acontecendo, pela razão principal de que eu não chego a confiar no narrador. O narrador, então, ele se chama Mudinho, é um personagem mudo, e ele meio que vive num tipo de pensionato, de casa velha, antiga, que é mantido, né, por uma família nobre ali do Chile, que é mantido também por uma determinada freira. Nessa casa vivem senhoras muito velhas, que já não podem, algo como aposentadas, né, mas que não podem mais trabalhar, então é como uma casa de repouso para elas. Nessa casa também tem algumas órfãos que foram adotados ali pelas velhas e estão vivendo com eles. O trabalho do Mudinho é como limpador, assistente da Madre Benita, é também de guardar as chaves, de fechar os lugares. Ele é meio que um guarda-chaves, não faz tudo daquele local. É interessante, a história é toda sobre o Mudinho, tudo sobre o que ele passa. É definitivamente essa coisa do... Já me falaram para não defender toda a santa literatura latino-americana como realismo fantástico, mas o livro ele é todo fantástico, toda a narrativa dele é totalmente desconstruída, totalmente fantástica. É uma coisa que não tem muito... não é pé no chão nunca. O personagem ele é extremamente confuso narrando. O ponto de narrativa dele, ele muda de foco dele mesmo para outro ponto, para outra pessoa, sem se importar com o que isso está acontecendo. A gente tem que lembrar que é sempre esse personagem que tá narrando. E o que acontece? A narrativa ela vai misturar o que ele está vendo, a percepção distorcida do que ele está vendo, ilusões dele, sonhos dele, coisas do passado que ele está relembrando e distorcendo, tudo que sempre com o que ele está imaginando. Ele sempre não está vendo a realidade. A impressão, nunca se fala isso, mas a impressão que eu tenho, que eu não consigo confiar nele, é porque ele nunca está falando da realidade. Ele está sempre colocando essa coisa da angústia dele, que está alterando o que ele viveu e o que ele não viveu, o que ele viu e o que ele não viu. Ele vai narrando isso tudo numa história super disjunta, super confusa, mas muito maravilhosa de se ler. Essa coisa da imaginação, o personagem está sempre criando a história, está sempre criando os ambientes. Ele vai andar por esse casarão velho, que é uma cópia da mente dele, uma coisa confusa que está sempre sendo recriada. Ele vai andando, destrancando as portas ou arrumando os lugares, que é como se ele fosse um guia pela própria casa ou pela mente dele. Ele vai contando as impressões dele, o que ele está tentando passar. Essa coisa de que, principalmente no passado dele, de como se fosse uma vida que ele viveu, mas na verdade é uma vida toda imaginada. Esse livro é pura imaginação, é puro sonho. Ele não dá nem pra falar direito, pra definir o que está acontecendo, porque ele sempre muda também ele sempre muda o que está acontecendo. Durante a narrativa ele faz uma análise de alguma coisa, ele conta a história, mas daí no parágrafo seguinte ele já muda o que ele está falando, ele dá uma outra vertente, uma outra imaginação para aquilo. Sobre os temas do Donoso em si, o que ele mostra muito com tudo isso é um aprofundamento muito grande na cabeça de uma pessoa. O Mudinho, ele é mudo por uma razão, ele tem essa voz interior muito eficiente, muito forte, e não podia ser de outra maneira. Ele fala muito sobre diferença social, sobre uma relação de servidão. Sempre que ele vai fazer uma crítica é uma coisa um pouco de classe social também, né? Como uma coisa um pouco ele tem aquela imagem de burguesia que se aproveita dos serviçais dele, de diferença física, de diferença do mundo, de diferença minha para você. Ele chega numa determinada parte ali pro meio do livro, que o Mudinho vai narrar talvez, ou não, como ele servia essa família nobre, como ele queria ser parte dessa família nobre. E nessa parte de servência ele vai servir o filho, né, dessa família, e o que ele tem que fazer, todo um mundo que ele vai ter que montar junto com o pai daquela criança para o filho dele, para essa criança possa viver. Tem uma coisinha aí que eu não vou contar.
E é impressionante a imaginação do Donoso para fazer isso, para meio que colocar então para uma situação extremamente absurda, como que é uma vida de verdade, né? Como que a gente pode se sentir estranho, como que a gente pode se sentir um monstro. O Obsceno Passado da Noite é uma narrativa angustiada de um personagem totalmente neurótico, de um personagem totalmente sem uma ideia física, sem um sentido de tempo definido, sem um sentido de próprio, de si mesmo. O sentido dele de autoconhecimento, de não existe, basicamente. Ele muda o tempo todo de personalidade, ele muda de ponto de vista. E eu não sei nem direito o que falar, eu fico besta, é um livro maravilhoso de se ler. Ele te deixa confuso e eu gosto muito disso. Mas a partir do momento que você se acostuma com a história, a partir do momento que você se acostuma de que é um mudinho que está falando sempre, em toda santa situação, você vai se ambientar muito bem. Talvez você entre na cabeça dessa pessoa ou não. Eu acho que ele é um livro ótimo para você fazer inter-relações também. Ele tem uma poesia que não é forçada, não é escrachada, não é uma coisa gratuita, mas é uma coisa que dá pra ver o porquê ele tá fazendo. Ele tem partes também que parecem ser um pouco mais pé no chão, que são escritas a narrativa fica uma coisa um pouco mais tradicional, mas está sempre guiada para uma coisa totalmente fantástica, totalmente mágica. Eu tô só nesses 60, 70% do livro, mas já tô totalmente apaixonado. E sei lá, é realmente lendo para saber. Esse livro aqui também é novo na minha estante. Eu consegui ele no Sebo do Messias por R$16, foi uma baita de uma pechincha. Bem, depois quais são as minhas próximas leituras? Agora que eu terminei o Histórias Abençonhadas, eu já estou querendo embarcar na próxima leitura compartilhada pro pessoal do Espanador, do blog. A leitura desse mês é As Brasas, do Sándor Márai, que é um húngaro. A história desse livro, se eu não me engano, é sobre a amizade de dois homens que há muito tempo eles não se encontram, mas ele ainda tem algumas brasas vivas, né, sobre essa relação deles, e eles vão marcar de se encontrar para falar alguma discussão que eu não lembro exatamente o que, aconteceu alguma coisa na vida deles. Mas parece um livro muito interessante, e além disso, como eu gosto de ler uma ficção e uma não ficção, eu peguei para ler o Ficando Longe do Fato de Estar Longe de Tudo, do David Foster Wallace. Vai ser meu primeiro livro de ensaios desse ano, e ensaios é uma coisa que eu quero ler mais. Bem, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum dos livros, me fala ali. Se vocês querem participar de alguma das leituras compartilhadas, fala comigo que eu vou te mostrar o caminho ali do fórum, e todos os links estão aqui embaixo. O vlog ele tem uma página no Facebook, vão lá dar uma curtida para ver o que está acontecendo. Eu coloco umas coisinhas diferentes ali, sobre o que eu estou lendo, sobre o que eu estou fazendo. Tem também o blog, que é no País dos Mafagafos, eu vou deixar o link aqui embaixo. E tem também o Scooby, que vocês podem me adicionar se vocês quiserem. E eu acho que é isso, o vídeo ficou um pouco longo. Até mais.